Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Vanessa, tu pode me responder se o professor Saul já terminou a aula? Não sei se você estava na aula dele ou se ainda está, né? Prof, eu não consegui assistir a aula do prof porque eu estava com o meu filho e com os meus sobrinhos aqui em casa. Daí agora que o meu esposo chegou, daí eu consegui entrar na tutoria. Tranquilo. Então é por isso que por enquanto estamos só nós duas. O pessoal deve estar aguardando terminar a aula. Então É, provavelmente. vou deixar aqui no silencioso esperar o pessoal entrar, daí a gente inicia, tá bom? Tudo bem. Valeu.
Ela estava show, mestre. Olá, Cláudio, tudo Oi, bem? Marga, tudo bom? Tudo certo. Estamos nas duas salas agora. Ah, tu tá nas duas, professora Saúl ainda não terminou a aula? Acabou agora. Ah, beleza. Peguei. Eu vou aguardar mais gente entrar. A Vanessa já está com a gente, mas ela não conseguiu assistir a aula do professor Saúl. Ela já estava por aqui. O professor Saúl se empolga, né? E o assunto é tão Sim, bom. Ele ele vai. pediu mais 5 minutinhos. Aham. Eu tava muito bola dele também hoje. A aula dele tem um assunto muito bom de trabalhar e Né? muita informação e muita coisa que serve para o nosso dia a dia, né? Sim. Boa noite, prof. Boa noite, André. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Suelen. Eu já começo a ficar inquieta na cadeira. Que eu passo o dia inteiro O dia sentada inteiro na cadeira. sentada, né? Imagino. O professor também mandando mensagem aqui. Atrasei um pouquinho, desculpa. É uma figura. Deixa eu só ver se vai entrar mais alguém e a gente já começa a conversar. Boa noite. Boa noite, Boa Simone. noite. Boa noite, Karen. Érica, boa noite. Boa noite, prof. Tudo bem com vocês? Tudo bem, senhora? Tudo bem. Ótimo. Boa noite, André. Boa noite, Karen. Félix. Tudo certo? Hoje eu estou gostando de ver bastante gente na tutoria. Semana passada deu o VO. Foi o tempo. Quando o Cláudio e a Adri foram entrar, eu já tinha encerrado. Nem foi combinado, hein? Nem foi combinado, né? Pois então. Eu fiquei aguardando por uns 10 minutos, aí eu deixei só na gravação dizendo, como não entrou ninguém nesses 10 primeiros minutos, estou encerrando o encontro e tal. Mas tudo certo, imagino que daí não tinha nenhuma dúvida, não recebi nada de questionamento também na semana passada no WhatsApp, então acho que estava tudo tranquilo. Pessoal, o meu assunto principal de hoje para trazer para vocês é a respeito da correção dos trabalhos, desses 3 primeiros trabalhos que vocês entregaram, tá? Os professores têm até o final desta semana, final de semana não, até o dia, deixa eu estar olhando a agenda aqui para não falar errado, até o dia 27, no domingo, para corrigir todos os trabalhos de vocês, tá? Eu acredito que amanhã eu já consiga postar todas as notas e feedbacks dos trabalhos de TGA. Terminei de corrigir eles há pouco e só estou terminando de fazer os feedbacks para postar bem detalhado. Eu peço que vocês olhem os feedbacks, tá? De 3 trabalhos, eu pedi autorização para a publicação, porque os trabalhos estão muito bons. Então, eu pedi lá autorização para
publicar, então, eu vou publicar aqui no nosso Moodle, né? Então, vou deixar disponível para vocês na aula 2 os trabalhos que tiveram as melhores avaliações aí e que eu considero que são trabalhos de referência, que fica legal para a gente até pegar algumas ideias para uma próxima atividade, ver o conteúdo completo, tá? Então, essa situação. O de economia em saúde, eu acredito que até sexta eu consiga corrigir. E eu não cheguei a conversar com a professora Joana ainda sobre a correção dela, então não sei dizer se ela vai conseguir, se ela vai deixar para a última data ou se ela consegue antes, tá? No dia 27, não quero fazer confusão, mas vocês não têm entrega para o dia 27, né? Não sei se vocês têm o calendário aí à mão. Eu sei que daqui a pouco vocês têm. É pro dia 4. Isso, tá, beleza. Então é essa a situação. Dia 4 de maio, vocês têm daí, na verdade, 6 questionários, que o prazo encerra nesta data, e 3 trabalhos. É isso, Stephanie? Acho que é isso, né? Isso. É isso, dia 4 de maio. 4 de maio. Então, atenção, vocês têm 9 entregas para fazer até dia 4 de maio, né? Então, são 3 atividades de produção das disciplinas de gestão das profissões na saúde, do professor saúde, as políticas, e da professora Carol, que me deu um branco. Cara, que deu branco. Sim. É de ciências na saúde. Eu esqueci o nome completo da A disciplina. professora Carol. Então, essas 3, Isso. 6 questionários das disciplinas, tá? Então, meu principal assunto de hoje é chamar atenção para essas entregas e comentar com vocês as devolutivas aí dos trabalhos, tá? Só para vocês terem uma ideia, em TGA, nós somos 48 alunos e eu recebi 36 trabalhos. Isso me preocupa bastante, porque significa que 12 alunos não fizeram essa primeira atividade. E essa primeira atividade é super importante, porque ela tem uma pontuação bem significativa, né? Dá para entregar depois? Não dá para entregar depois. E só um alerta para vocês, os que estão todos aqui conosco, eu estou olhando os nomezinhos, me lembro de ter corrigido já de todo mundo, né? Então, vocês não é o problema, mas pensando numa próxima situação, ou até aquelas entregas do dia 4, o que acontece? Qual é a situação que a faculdade pode postergar entregas de trabalhos? Isso é possível, sim, só que vocês precisam me avisar com antecedência, e o único motivo para a gente aceitar entregas posteriores é por motivo de doença, tá? Então, assim, tô doente, tô hospitalizado, ou não tenho condições de fazer o trabalho, você apresenta um atestado, a coordenação do curso, o professor Juarez valida esse atestado, e aí é recombinado um prazo para a entrega dos trabalhos, tá? Tanto das atividades quanto questionários. Então, tem que ser uma situação de doença que impeça que vocês consigam fazer as atividades, tá? Só que assim, a gente tem um prazo aí de praticamente, no mínimo, 1 mês e meio para a resolução dos trabalhos, e aí você vai dizer, mas eu, no dia 4, que era o dia da entrega, estava doente, não consegui fazer nada. Sim, mas todos os dias anteriores. Então, a gente vai olhar todo o histórico desse aluno, ver se o aluno estava realmente fazendo alguma outra atividade, acessando o Moodle, assistindo às aulas. Não é simplesmente, apresentei um atestado, agora eu vou ter mais um tempão
para fazer o que eu não fiz antes. Não, não é bem assim que funciona, tá, pessoal? Então, tem toda uma orientação que a gente não quer prejudicar o aluno, a gente entende que às vezes a situação é bem grave e em outras situações a gente nega esta justificativa, tá? Então, fiquem atentos a esta questão. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês: por acaso vocês chegaram a receber um e-mail comunicando o falecimento de uma aluna do curso de administração hospitalar, de gestão hospitalar? Não. Não? Que eu percebesse, Não. não vi. Tá. Então, vou comentar aqui com vocês, até para vocês terem conhecimento, daqui a pouco chega aos ouvidos de vocês de uma forma talvez até distorcida, né? Então, eu gosto sempre de com muita transparência, comunicar aqui. Uma aluna do segundo semestre do curso, eu tinha falado com ela no sábado, e na segunda-feira de manhã, o filho me manda mensagem dizendo que a mãe teria falecido, certo? Ela, na conversa comigo sábado, pediu prorrogação de prazo, e é por isso que eu estou trazendo o caso à tona, né? Pediu prorrogação de prazo porque ela não estava em condições de entregar os trabalhos, e a gente fez a concessão do prazo, né? Só pedi para ela que ela me mandasse o atestado, depois ela naquele momento só tinha a solicitação de exames que ela iria fazer, e a suspeita era de dengue. Então, o médico suspeitava de dengue. No atestado de óbito, não aparece dengue, até porque ela não chegou a fazer o exame. Então, o médico não pode colocar sem ter o exame, né? 45 anos, jovem, né? Dentro dessa qualificação aí, mas infelizmente se deu este fato. Então, a gente ficou assim, consternado, os colegas ficaram sem saber o que dizer. O que confortou um pouco a turma foi que o filho viu as mensagens, e porque a turma toda queria saber o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, né? E eu disse, gente, pela Lei Geral de Proteção de Dados, eu não posso dizer a causa mortes, que está no atestado de óbito, né? Mas posso dizer a suspeita que ela me comentou. E aí o filho entrou na conversa ali, então esclareceu para a turma os motivos e tal, que também não vem ao caso agora, mas só para a gente saber também que a gente está lidando com dados sensíveis, com dados que não podem ser divulgados a grosso modo, tanto é que estou comentando o caso com vocês, mas não falei o nome, né? Não disse o nome da pessoa, porque a gente tem que preservar as informações, né? Sim, tinha contato, tinha ajudado bastante essa menina em algumas situações que ela teve dificuldade, e a gente fica bem abalado aí. Mas vida que segue, né? Então, vamos adiante. Pessoal, então, o meu recado hoje mais é questão, então, dos trabalhos, e agora eu gostaria de passar a palavra para vocês, saber se vocês têm algum questionamento. Eu, no momento, não tenho nenhum questionamento. Eu ia perguntar sobre os trabalhos mesmo, né? As correções. Tá bem, Então, já foi tranquilo. E eu ia até brincar que eu tenho uma desculpa por não ter aparecido na mentoria passada, porque eu estava fazendo um trabalho social com a minha igreja, a gente estava levando alimentos para o pessoal de rua, né? E o pessoal de vulnerabilidades também lá na UPA. Aí a gente acabou que eu não pude participar nesse dia. Tá bem. Obrigada. Professora? Oi, fala, Simone. Oi. Eu sei que ainda não terminou as atividades do primeiro semestre, né?
Mas agora, quando a gente entregar a partir do dia 4 de maio, quando vai abrir para o segundo semestre, para a gente poder ter acesso ao Boa. e-book e os questionários? Enquanto a gente está falando aqui, eu vou abrir uma disciplina para dar essa informação bem certinha para vocês. Um segundinho eu já digo, que a gente tem uma agenda com essa informação fechadinha aqui, então já informo. Mas não chega a ser o segundo semestre, né, prof? É só a segunda etapa, né, do primeiro semestre. Isso, a segunda etapa, é o que a gente fala. Agora, nós estamos dentro do semestre 2025-1, nós estamos na etapa grau A, tá? Então, o nosso semestre é dividido em grau A e grau B. E aí, o grau B vai abrir a unidade 3, né? Começa a ficar disponível. Estou abrindo aqui e já vamos informar. Um segundinho aqui para eu poder abrir. A partir do dia 28 de abril, Simone. Então, a partir de segunda-feira que vem, a unidade 3 já fica aberta das disciplinas, tá? Aí já tem o e-book, já tem as Obrigada. Uhum. De nada. Já tem as informações. Desculpa, qual é a data? A data 28 de abril, próxima segunda-feira. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. E a aula de segunda que a gente não teve, deixa eu fazer outro momento, eu perdi. Não prestei atenção. Tá. Vamos lá. A gente não chegou a falar sobre isso hoje, Adri, mas olha só. Quando vocês entram nas disciplinas de vocês, tá? Nas disciplinas dentro do Moodle, sempre tem um calendáriozinho, tá? E nesse calendário, inclusive, está marcado em vermelho a disciplina de contexto da ciência, até para destacar. Segunda-feira passada foi feriado, né? Esta semana. Então, esta aula de contexto da ciência é na próxima segunda-feira também, dia 28. Dia 28? 24. Isso. Isso. Então, abre a unidade 3, dia 28, e a aula de contexto é dia 28. E aí, vocês, na semana que vem, tem só esta aula, e aí se preparam, então, para as entregas do dia 4 de maio, tá? Tá, obrigada. De nada. A Érica está com a mão levantada. Érica, fica à vontade. Prof, a aula do grau B pode cair no questionário do dia 4? Não, a aula do grau B não entra no questionário do dia 4. No questionário do dia 4 entram apenas as unidades 1 e 2 que compõem o grau A. Então, o questionário é do grau A e o conteúdo é só do grau A, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Eu vi que o Cláudio tinha aberto o microfone antes, não sei se tu quer falar, Cláudio, ou foi só um dedinho nervoso ali? Não, foi o dedo nervoso. É que eu estava no telefone e no computador junto. Tá bom. Mas era para perguntar a data também, que era o 28 de abril. Tá, beleza. Isso. Érica, vai lá. Prof, na aula do Lucas, teve uma conversa sobre o plantão administrativo, né? Aí ficou uma vaga, assim, de questionário na minha cabeça sobre o plantão administrativo, né? E o papel do gestor junto com a enfermagem, né? Como seria a nossa atuação, porque eu não consegui entender muito bem. Mas o primeiro tópico seria o plantão administrativo. No caso, eu trabalhei no transporte. No final de semana, quando a enfermeira não estava, ficava o plantão administrativo. O plantão administrativo seria os gestores? Isso. Depende, Érica, assim, ó, vamos lá. É bem legal essas tuas duas colocações, e foi ótimo que tu trouxe. Eu vou pedir, Érica, que tu fechar o microfone, que estava dando um pouquinho de som no fundo. Então, assim, o plantão administrativo,
eu acho que ele é uma atividade fundamental dentro do hospital, tá? Eu já fiz muito plantão administrativo quando eu trabalhava no Hospital Regina, em Novo Hamburgo, tá? O que é o plantão administrativo e quem pode fazer o plantão administrativo? Vai depender muito da instituição, tá? Não existe uma regra, só quem é gestor hospitalar é que pode fazer o plantão administrativo. Não necessariamente. Quem vai fazer esse plantão administrativo precisa de conhecimento. Precisa de conhecimento da parte geral das áreas administrativas do hospital. Eu sempre digo assim, que precisa conhecer bastante da área de recepção, internação, precisa conhecer bastante da central de leitos, e ele é uma figura que vai fazer o meio de campo com as áreas que não são necessariamente as áreas assistenciais, né? Muitas vezes um contato externo da instituição, uma transferência, uma falta de medicamento, um acerto, de repente, até da conta, né? Eu me lembro lá no Hospital Regina que a gente ficava muito com essa questão assim de, às vezes tinha uma medida, uma liminar da justiça, então a liminar, quem acompanhava e quem dava todo o encaminhamento era o pessoal do plantão administrativo, né? Então isso pode ser gestores dessas áreas todas que eu fui falando, então recepção, internação, faturamento, de repente do financeiro, alguém da área da farmácia, de compras, alguém até da manutenção, porque esta pessoa vai ter que fazer esse meio de campo com todas as áreas. Alguns hospitais fazem uma escala desse plantão administrativo, para não sobrecarregar um ou outro. Mas eu já trabalhei numa instituição que a gente tinha assistentes administrativos que faziam fixo essa escala de plantão administrativo. Então, eles resolviam internamente e quando a coisa complicava, eles me acessavam. Eu era gerente de atendimento, então eu tinha a minha equipe trabalhando dentro do hospital 24 horas por dia lá, e se a coisa fugisse do controle, eles me acessavam. Então, é uma forma diferente de ter um plantão administrativo. E aí, nesse caso, a gente tinha muito problema com as liminares da justiça, então, no fim, eu passava o fim de semana inteiro envolvida com os rolos de dentro do hospital. Por isso que é legal, às vezes, ter um gestor mesmo nesta figura do plantão, porque ele dá conta dessas atividades. E como você mesmo disse, né, Érica? Às vezes o pessoal da enfermagem não está disponível, ou está sem enfermeira naquele momento, foi fazer um intervalo, o coordenador de enfermagem não está disponível. O plantão administrativo também pode dar essa assessoria. Eu sempre acho importante que se trabalhe em parceria, administrativo com assistência. As duas figuras, porque cada um tem conhecimentos distintos, então associando os dois conhecimentos, até às vezes porque eu preciso discutir a situação com alguém, então é legal, tá o gestor e tá a enfermagem, né, e os dois poderem conversar para chegar num acordo. Quanto à parte agora do papel do gestor hospitalar, eu sei que ontem ficou uma dúvida no ar, né? O que faz, então, o gestor hospitalar, além do plantão? Gente, talvez na hora o professor Lucas não conseguiu trazer todos os argumentos, eu até assisti essa parte da aula, né? E acho que a colega Rita respondeu de uma forma muito legal aí, que nos ajudou a compreender, mas a função do gestor hospitalar, ela pode ser vista nas mais diferentes áreas. O gestor hospitalar não precisa necessariamente estar acima da enfermagem. A gente tem muitas situações onde eu vou ter o gestor como um coordenador acima, mas eu posso ter um coordenador
que tem as mesmas, mesmo nível hierárquico da coordenação de enfermagem, tá? Ou eu posso ter ainda gestores hospitalares em cargos, em funções menores, mas que não desmerece de forma alguma o trabalho, porque ele precisa ser feito. Então, hoje, o que a gente vê muito dentro dos hospitais, e isso é a realidade, eu tenho muitos gestores hospitalares como analistas em algum departamento na área mais administrativa. E aí pode ser na área de materiais e suprimentos, na área financeira, na área de faturamento, na área de atendimento, recepção, na própria manutenção. Então, ao longo do curso, com cada disciplina que vocês vão podendo ter contato, vocês vão vendo mais possibilidades de gestor. Agora eu lembrei da área de marketing, das áreas de apoio, tanto a higienização quanto a lavanderia. Tem um universo enorme de opções aí para o gestor hospitalar atuar, certo? Então, a disciplina que vocês estão vendo com o professor Lucas é para a gente ter uma noção um pouquinho deste papel da enfermagem, que hoje é o nosso grande parceiro dentro das instituições, né? O grande volume de profissionais que a gente tem nos hospitais é das equipes de enfermagem, por isso, uma atenção específica e a disciplina dedica ali uma parte bem importante dentro do e-book da unidade 2, falando da gestão de enfermagem, porque o gestor hospitalar precisa conhecer esse trabalho e, muitas vezes, ele pode estar na função de gestor maior, de coordenador, de supervisor, também dessas equipes, mesmo não sendo enfermeiro. Tá bem? Não sei se clareou um pouquinho mais, Érica, mas a ideia... Fala. Clareou bastante, Sora. Até bom. mesmo como a senhora tinha comentado, que conforme vai passando as aulas, vai abrindo um leque de visualização de setores que a gente pode atuar, né? Setores que a gente nem imaginava. E quando falou sobre a gestão junto com a enfermagem, eu não imaginava que poderia ter essa opção. E aí ficou até um questionamento que daí depois surgiu com a colega questionando o professor Lucas. A colega depois complementou, foi bem legal realmente o complemento dela. Mas eu queria tirar uma dúvida mesmo contigo, porque eu sabia que tu ia dar mais uma melhorada na ideia. Obrigada. E enquanto tu estava me respondendo aqui, eu estava lembrando de uma outra situação também. A gente pode ter, e alguns hospitais já adotam isso, principalmente no centro cirúrgico e na CTI, de trabalhar em pares. E a mesma lógica que eu estou falando aqui do plantão administrativo, a gente tem pares dentro da gestão das unidades. Então, eu tenho um gestor hospitalar e uma enfermeira, ou um enfermeiro, trabalhando em conjunto, e os dois são os gestores daquela unidade. Um vai olhar com um olhar mais assistencial e o outro vai olhar com uma lógica mais administrativa. Então, eu posso ter essa união dentro desses setores em algumas instituições, tá? E por qual motivo exato, Sora, que existe essa organização no setor? Porque, às vezes, as questões mais administrativas do setor, a enfermagem não tem a formação e o conhecimento específico para isso. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo que eu adoro. O gestor de uma unidade, ele precisa dar conta de todas as questões técnicas, vamos dizer assim, da parte da qualidade, mas o gestor também precisa dar conta de olhar a parte financeira, custos, né? Precisa entender se o custo da unidade está muito elevado, muito baixo, olhar os indicadores, olhar toda a parte, às vezes, documental
de envio de documentação, de ajuste de documentação. Às vezes, a escala de trabalho é muito complexa dentro de um setor, então, muitas vezes, o gestor hospitalar pode agregar os seus conhecimentos, que tem mais domínio dessa parte, recrutamento, seleção para os setores, a parte de feedback para o funcionário. Então, o que eu digo assim, hoje, nos cursos de enfermagem, já tem se dado um olhar diferente na formação do enfermeiro, trazendo mais ferramentas de gestão para o enfermeiro. Mas se a gente olhar o enfermeiro na sua essência, ele é assistencial, ele não é um gestor. E muitas vezes o que acaba acontecendo, e essa é a minha crítica a cursos mais antigos da graduação em enfermagem, eu formo um excelente técnico, um excelente profissional, que conhece tudo de técnicas, de habilidades e tal, e aí, no primeiro dia de trabalho desse enfermeiro, eu largo para ele uma equipe e um setor inteiro para ele gerenciar. Qual é a experiência que ele tem com isso? Qual é a noção que ele teve na faculdade? Na maioria das faculdades, zero. Aqui na Faculdade de Moinhos, a gente tem trabalhado muito forte essa questão, então, de preparar o gestor, preparar o enfermeiro também para gerir. Mas nada melhor do que a gente associar um gestor hospitalar a este profissional, quando eu tenho uma unidade maior, mais estruturada, com uma equipe maior, para que os dois somem esforços e o resultado seja melhor. Tá bem? Sora, muito mais claro agora, faz muito mais sentido. Até mesmo agora eu lembrei da aula que a gente teve presencial, que foi a inaugural, né? Que a Vânia falou que a gestão hospitalar, ela é uma profissão de futuro, porque ela trabalha junto com a enfermagem. E daí aquilo ficou guardado na minha mente, né? E ficou até hoje, e hoje foi esclarecido, realmente. Obrigada, Sora. Legal. Ai, coisa boa esse teu feedback aí, Érica. Porque é isso que vocês vão vendo. Conforme vocês vão amadurecendo dentro do curso, a gente vai conversando cada vez mais, vocês vão se dando conta de, por que lá no primeiro semestre a gente viu aquilo? Por que na palestra, no primeiro semestre, alguém falou aquilo pra gente, né? Só que cada um tem o seu time, e alguns vão assimilar de uma forma imediata, alguns outros só depois que tiverem uma certa experiência na área, alguns outros com o avançar do curso vão assimilando, então cada um tem seu tempo e não dá para a gente atropelar, tá bem? Bom, pessoal, vocês veem que eu me empolgo, né? Vocês fazem esse tipo de pergunta, eu vou. Se deixar, eu vou a noite inteira aqui. Eu lembrei de mais uma coisa que eu queria comentar com vocês, que em algum momento aqui na tutoria, eu dei uma informação equivocada, eu quero corrigir a história, tá? Não é para agora ainda, não é para este exato momento, mas ao final do nosso semestre, a gente tem o nosso período de provas do grau B, que a gente chama, tá? E eu, no primeiro momento, disse, vai ser uma semana de prova para vocês fazer as 6 disciplinas. Depois alguém disse, não, prof, estou olhando aqui que é de segunda a sexta. E aí eu me perdi na história, porque eu não tinha prestado atenção num detalhe que mudou para este semestre. Então, como vão funcionar as provas desse semestre? Como vocês estão tendo sempre módulos de 3 disciplinas, nós também vamos ter as provas acontecendo em períodos por módulos, tá? Vocês vão, na sequência, receber esse calendário, a gente só não disponibiliza ele com tanta antecedência, porque às vezes o pessoal acaba se confundindo, tá? Mas, deixa eu ver onde é que ele está aqui. Vocês terão as provas. Não estou com a agenda aqui agora. Mas vai funcionar da seguinte forma. Isso é lá no mês de junho, no mês 6, tá? Vocês vão ter de segunda até sexta-feira,
Segunda, começando a partir das 8 da manhã. Sexta, encerrando às 22 horas. Vocês vão ter esse intervalo todo para fazer 3 disciplinas. 3 provas em 5 dias, tá? Então, aí vocês podem escolher que dia que vocês vão fazer. Eu sempre acho melhor, faz uma, dá um intervalo de um dia, faz outra. Então, daria para fazer exatamente isso. Por exemplo, segunda-feira de noite eu faço de TGA. Terça-feira eu estudo para a próxima disciplina. Então, quarta eu faço economia em saúde. Quinta eu estudo para a próxima. E aí, sexta, você vai lá e faz a prova de gestão de compras e logística. Isso é uma ideia, uma sugestão, tá? Ah, quero fazer as 3 provas na segunda-feira. Beleza. Quero deixar tudo para sexta. Cuidado, pode não dar tempo, tá? Então, esses detalhes vocês precisam aprender a gerenciar, tá? A Karen está com o microfone aberto. Karen, tu quer comentar alguma coisa ou foi o dedinho nervoso? Já fechou. Prof. Não, não tem problema. Não tem problema. Tá, pessoal? Então, daí vocês vão ter. Então, uma semana para fazer 3 disciplinas, uma semana sem provas, ou seja, vão poder se preparar para a semana seguinte, e aí na outra semana vocês vão ter a prova das 3 outras disciplinas. Tá? Então, vai funcionar desta forma com o intervalo. E quando a gente está no período de provas, significa que não temos mais aulas, tá? Então, a aula da unidade 4 vai ser antes disso, e aí quando começam as provas, vocês já estão com todas as aulas assistidas. Já ocorreram todas as aulas, tá? Então, na sequência, o pessoal deve estar encaminhando para vocês e vai ficar disponibilizado depois no Moodle e tal, quando acontece esse período. A gente só não bota muito antes, porque senão começa a dar uma ansiedade em alguns, começa a ficar muito agitados, então a gente deixa para colocar mais perto da data. Tá bem? E aí, sempre lembrando, para a realização das provas, pessoal, não é possível fazer prova nem no celular, nem no notebook. Por que que não? No notebook, não, perdão. Nem no celular, nem no tablet. Falei errado, tá? Notebook não tem problema nenhum. O que acontece com esses 2 aparelhos? Eles não suportam um aplicativo que a faculdade tem como o parâmetro que precisa ser instalado para você conseguir realizar a prova, tá? Então, por isso que vocês não podem utilizar celular nem tablet. Ah, mas eu não tenho computador, não tenho notebook, não tenho onde fazer a prova. Com 24 horas de antecedência, você agenda conosco e vem fazer a prova aqui na faculdade. A gente tem essa possibilidade disponível aí para vocês, tá? Mais perto das provas a gente volta a falar disso, mas eu gosto sempre de ir alertando, porque algumas pessoas não participaram das primeiras tutorias, né? E não ouviram isso, e aí estão bem tranquilas. Ah, não, faço a prova no celular. Não dá para fazer a prova no celular. Professora, Sim, Simone. quando abrir as provas, essas provas vão daí ter o conteúdo da unidade 1, da 2, da 3 e do 4? Isso, a prova abrange conteúdos das 4 unidades. Perfeito. E as questões da prova são muito semelhantes aos modelos utilizados nos questionários. Então, fazendo os questionários do grau A, fazendo os questionários do grau B, vocês já vão ter uma noção de que tipo de questão vai aparecer na prova. E da mesma forma que os questionários, vocês terminam a prova e vocês já sabem que nota vocês tiraram. Vocês ainda não vão saber o que vocês acertaram, o que vocês erraram, mas vocês já vão saber qual foi a nota que vocês tiraram. Quando encerra, na sexta-feira, o prazo para a realização das provas,
logo em seguida já fica disponível a correção das questões, os feedbacks das questões, para vocês poderem verificar o que acertaram, o que erraram, e, se for o caso, aproveitar esse momento para já ir estudando para a prova de recuperação. Tá? Mas prova de recuperação a gente vai dizer que ninguém vai pegar e que depois a gente conversa sobre isso, se precisar, né? Quem está aqui hoje, ninguém vai pegar grau C em nenhuma disciplina, certo? A Simone tá dele rir lá, tô só te vendo, Simone. Uhum, isso aí, muito bem. Rindo de nervosa, né? Gostei dos joinha, o pessoal dizendo, ó, tá bom, confirmo, não vou pegar grau C, isso aí. Mas como eu disse antes, todos vocês que estão aqui na sala hoje entregaram o trabalho do grau A. Isso já é uma baita parte da nota, né? Uma vez que ele vale 60% do grau A, e depois a gente faz a média, a gente pode dizer assim, 30% da nota final é a nota desse trabalho que vocês entregaram da atividade de produção 1. Então, ele faz bastante diferença. Tá bem? O que mais, pessoal? Mais alguma dúvida? Algum esclarecimento? Algum comentário? O professor Saúl explicou hoje para vocês ressarcimento ao SUS? Sim, ele explicou. Ele me pediu ajuda, aí depois eu mandei material para ele, um monte de áudio, um monte de coisa, aí ele disse, agora eu tive uma aula de ressarcimento, e que é um fator bem importante essa questão do ressarcimento, né, para evitar que quem tenha plano de saúde utilize indiscriminadamente o SUS em detrimento daquelas pessoas que não têm poder aquisitivo, que não conseguem ter um plano de saúde e que precisam usar o sistema, né? Então, é para tentar ficar a coisa mais justa nesse sentido. Se vocês quiserem... Ele comentou algo que acontecia... Desculpa. Ele até comentou algo que acontece nos Estados Unidos, né? Essa parte... que ele comentou que lá, eu acho que é em relação a isso também, que lá acontecia isso com o plano de saúde, né? E eles tiveram tipo não lembro a palavra que ele utilizou ali, e o plano de saúde explorava isso, né? Esse ressarcimento ao SUS, na verdade, ele foi pensado no Brasil, principalmente porque a gente tinha muitos problemas em termos de plano de saúde, né? Para mim, assim, foi um divisor de águas quando entra esse ressarcimento, porque o que muitos planos faziam? Muitos planos, que eu digo picaretas, mal intencionados, né? Que muitos deles já fecharam, faliram, não existem mais, mas o que esses planos faziam? Eles recebiam a contribuição do paciente e na hora do atendimento, eles simplesmente diziam para o paciente, bom, agora busque o SUS, né? E isso hoje não acontece mais de uma forma do plano orientar. Um outro problema que acontecia muito era assim, o paciente estava internado na UTI, por exemplo, pelo plano de saúde. E aí, nas letrinhas miúdas lá do contrato, dizia que o paciente tinha direito a 10 dias de internação em UTI por ano. 10 dias de internação em UTI, a gente sabe que muitas vezes não dá nem para saída, né? Dependendo da complexidade do procedimento e da gravidade do caso. E aí, o que acontecia? O paciente ficava os 10 primeiros dias pelo plano, depois ele automaticamente era transferido para o SUS, furando a fila, porque ele já estava internado, e ele acabava sendo transferido para o atendimento SUS, dentro, muitas vezes, do mesmo hospital, né? Então, hoje, isso não é mais viável. Ou toda a internação é SUS, ou toda a internação é pelo plano. E hoje,
o plano já não pode mais colocar essa cláusula excludente no seu contrato. A ANS não permite que essa cláusula conste. Então, aí a gente tem bastante coisa para conversar. Outra hora a gente conversa mais sobre esse assunto. Tá bem? Caso vocês tenham curiosidade, vocês podem trazer aí à tona, a gente pode conversar. Pessoal, da minha parte, então, eu encerro por aqui. Se não tivermos mais questionamentos. Não, tá tudo ok, então. Não, da minha parte também não tem mais questionamento hoje. É maravilhoso, como sempre, tutoria. Obrigada. Obrigada. Nos falamos, então, semana que vem. Lembrando que vocês têm, segunda-feira, aula com a Prof. Carol, tá? Só para não deixar a Prof. Carol sem plateia. Tá certo. Tá bom, então. Boa noite, então. Boa noite. Boa noite, senhora. Boa noite, prof. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Cuidem. Tchau. Tchau, tchau.